Boa noite! Estamos aqui para mais uma live da Debs agora às 8 horas da noite, terça-feira, dia 31 de março. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar melhorar essa cara, né? Vocês merecem uma cara melhorzinha. E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre como é que a gente cuida da nossa saúde mental nesse momento que tá tudo um caos, que tá tudo diferente, que tá tudo esquisito. Ei, Nete, tudo bem? Bom ter você aqui. E ontem eu conversei com vocês, né, sobre... Apesar de tudo que tá acontecendo lá fora, a gente precisa cuidar da gente. A verdade é essa, que pode estar acontecendo o que for. A gente precisa se colocar como prioridade em alguns momentos, e esse é um desses alguns momentos, porque se a gente não for capaz de cuidar da gente, se a gente não for capaz de lidar com as nossas próprias emoções, de lidar com os nossos próprios medos, de lidar com as nossas próprias angústias, a gente vai cair duro. Assim, numa linguagem muito franca com vocês, tá? Então, eu sei que tudo que tá acontecendo mexe muito com a gente, mexe muito comigo também. Eu não quero que vocês pensem que eu sou insensível ao que tá acontecendo de forma alguma. Muito pelo contrário, eu sou muito sensível a tudo que tá acontecendo, sensível a ponto de mudar toda a minha programação para ajudar vocês a passarem por esse momento. Mudar toda a minha programação mesmo. No dia 8 de abril, a gente vai ter um workshop que fala sobre como você pode usar esse tempo de isolamento social para cuidar de você e para cuidar da sua carreira. Esse workshop não estava no meu planejamento estratégico, eu não ia fazer esse workshop agora, mas é uma forma que eu vejo que eu posso realmente contribuir com vocês. Ei, Dani! Lúcia, tudo bem? Então, eu sou sensível a esse ponto, sabe? De mudar a minha programação, de refazer algumas escolhas que já tinham sido feitas antes para ajudar vocês. Uma outra forma que eu tive de ajudar também foi com a série de vídeos. E eu sei que eu ajudei muita gente com aquela série de vídeos. Talvez não todo mundo, as coisas que, assim, não dá pra gente atender todo mundo, né? Eu fui vendo as dificuldades que iam aparecendo e fui criando conteúdo e apresentando pra vocês. E dali eu sei, pelo retorno que eu tive, que eu já ajudei algumas pessoas, mas só aquilo não é suficiente. E por isso que eu tô lançando esse workshop. É um workshop que facilmente eu poderia vender, mas que ele não vai ser vendido. Ele vai acontecer de forma gratuita agora no dia 8 de março. A inscrição tá lá no link. No link da bio, tá? Mas hoje, em especial, eu queria falar com você sobre como é que você cuida da sua saúde mental. No workshop, a gente vai falar sobre 3 pilares. Sobre cuidar da sua saúde mental, que é uma das coisas que a gente precisa fazer, e a gente vai falar hoje. O segundo pilar, cuidar da sua saúde física. Você vai ver que existe uma fronteira que não é tão rígida assim entre cuidar da saúde física e cuidar da saúde mental. Então, existem algumas interfaces, mas a gente vai sim cuidar da saúde física. Seria 8 de abril? Sim, 8 de abril, Dani. 8 de abril, às 8 horas da noite, vai acontecer pelo Zoom e é um workshop super mão na massa. É prático, não é palestra. Por isso que não vai ser aqui no Instagram, tá? Porque é colocando a mão na massa mesmo. Pra gente cuidar da nossa saúde mental, pra gente cuidar da nossa saúde física e pra gente conseguir tirar energia, sabe-se lá de onde, pra fazer o que realmente tem que ser feito. Isso é o que vai acontecer no dia 8 de abril, tá bom? A gente vai ficar cerca de 1h30 juntos, são 90 minutos, um pouquinho mais de repente, dependendo dos comentários que vocês tenham. E por ser um workshop mão na massa, as vagas são limitadas. Eu só tenho 20 vagas. Por quê? Porque eu quero que todo mundo tenha espaço. Eu quero realmente poder acompanhar. Ih, eu falei 8 de março? Não, 8 de abril. 8 de abril, obrigada, Dani.
Eu quero realmente poder acompanhar quem tá no workshop e poder realmente agregar valor. E por isso que as vagas são limitadas. Ele é gratuito e a inscrição tá disponível lá no link, tá? E hoje vamos falar sobre saúde mental. Por causa de tudo que está acontecendo, por causa dessa pandemia e tudo mais, existe uma diretriz internacional que recomenda o isolamento social, né? Tá todo mundo quietinho dentro de casa. E isso tem um porquê muito grande, que é por causa do grau de potencial de contaminação desse vírus, do grau de fatalidade, enfim, eu não vou entrar nessas questões técnicas, mas a recomendação é ficar em casa. Só que ficar em casa gera alguns efeitos, além dos efeitos econômicos, que eu não vou entrar nessa discussão, mas gera alguns efeitos. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela reconhece que o ficar em casa, o afastamento social pode tanto gerar, para quem nunca teve antes, como agravar, para quem de repente já teve ou tem, problemas mentais, problemas realmente mentais por você estar isolado, por você estar enclausurado. É o passarinho na gaiola, né? O leão na jaula. Então, assim, existe sim esse risco. Só que é um risco que, por mais sério que ele seja, a gente consegue lidar com ele. Gente, o que é risco? Risco é uma coisa que ainda não aconteceu, mas que pode vir a acontecer. Você reconhece, o risco é uma coisa que você reconhece hoje que existe uma possibilidade de acontecer, tá? Então, o isolamento social na nossa vida tem o risco de gerar ou agravar problemas mentais. Problemas mentais, que eu digo, de estresse, ansiedade, angústia, pânico, medo, e tudo isso existem em graus, que para algumas pessoas ele é mais baixo e para outras pessoas ele pode ser muito alto. A maior recomendação da própria OMS para gerenciar esses riscos, para você minimizar os impactos desse risco, são dois. O primeiro cuide de você mesmo. Ou seja, você já sabe que existe um risco de você ficar mais deprimido, de você ficar mais triste, de você se sentir mais sozinho, mais isolado, de você ter uma crise de pânico, mesmo que você nunca tenha tido, você já sabe que existe esse risco. Então, cuide de você de forma a minimizar esse risco. Então, o que eu tô querendo fazer? Trazer ferramentas para você, para que você possa aplicar na sua vida, aplicar no seu dia a dia, para que você diminua os seus riscos de ter qualquer um desses problemas que podem ser gerados pelo isolamento social, tá bom? Essa é a primeira recomendação da OMS. Qual é a segunda recomendação da OMS? Empatia. O que é empatia? É você reconhecer que a outra pessoa também tá numa situação diferente do normal dela. E que de repente essa outra pessoa vai ter uma reação com a qual você não concorda. Ou que você nem reconheça essa pessoa. Fala assim, cara, mas de onde você tá tirando isso? A verdade é que você não sabe pelo que aquela pessoa está passando. Você sabe o contexto geral, mas como aquela pessoa está interpretando aquilo, você não sabe. Os medos dela, tem coisas que não são externalizadas, não abertamente, mas que de alguma forma refletem no comportamento, nas atitudes dessa pessoa. E não é a hora agora da gente julgar essas pessoas, da gente querer atirar a primeira pedra, da gente... Não é. Agora é a hora da gente ter empatia. Não significa concordar, não significa passar a mão na cabeça, mas é ter empatia, tá bom? Então essas são as principais recomendações da OMS. Hoje
Eu não vou falar sobre empatia. Tô falando que você deve ter, mas aí você vai lá e vê como é que você pode ter empatia. Às vezes só respirar fundo, ter um pouquinho mais de paciência e não dar aquela só resposta afiada. Já é um grande sinal de empatia, mesmo que a pessoa nem saiba o que se passa na sua cabeça. Mas tá tudo bem, você guarda pra você. E isso já é uma forma de você respeitar o outro e ajudar o outro também a passar pela crise. Mas hoje, mais do que falar sobre a empatia, eu quero falar sobre como é que você pode cuidar de você, tá bom? Então, de novo, fiz aqui meu mapinha mental, as coisas que eu queria realmente falar com você hoje, pra você cuidar de você. Vamos lá! A primeira coisa que eu posso recomendar, e tudo que eu tô trazendo aqui, gente, são recomendações, são coisas que eu tô trazendo pro meu dia. Vou até mostrar uma coisa pra vocês. Eu tô trazendo pra vocês muitas coisas do meu dia a dia, de como eu tô lidando com a crise. Por quê? Pela minha profissão, pelo que eu faço, pelo tudo que eu já estudei, eu já sei de algumas coisas e eu sou capaz de aplicar essas coisas na minha vida. Eu sei a teoria e eu gosto muito de andar conforme a minha própria cartilha. Então, assim, nada que eu fale pra vocês não são coisas que eu também não coloco na minha vida, que eu também não pratico, tá? Tudo, de verdade, tudo que eu trago pra cá já passou pelo meu crivo. Eu sou a minha primeira cobaia, vocês não tenham dúvida disso. Mesmo eu sabendo o que eu sei, mesmo eu estando no lugar que eu estou e na boa, eu acho que eu tô conseguindo me proteger bastante nesse momento, a minha vida tá longe de ser perfeita, tá? Então, não pense que, puxa vida, mas a Débora tá falando isso assim, assim, assado, né? Eu não tô conseguindo fazer, eu tô falhando. Eu não tô aqui pra te cobrar, eu não tô aqui pra exigir perfeição, eu tô aqui pra te ajudar, pra te dar ferramentas, pra te dar instrumentos. E eu vou te mostrar uma coisa que não estava programado, mas eu vou te mostrar. Cara sem maquiagem, como vocês podem ver, cabelo meio descabelado, como vocês podem ver. E a jaqueta jeans, porque eu realmente tô com frio, mas por baixo eu tô com uma roupa de ginástica. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Roupa de ginástica. Tá vendo? Que é leg, não dá pra ver, né? Roupa de ginástica. Por que eu tô com roupa de ginástica, gente? Porque eu acordei às 7 horas da manhã. Fui tomar café da manhã com os meus filhos. Fiz a minha meditação, porque isso, graças a Deus, eu consegui colocar na hora certa. E depois eu fui produzir conteúdo. A verdade é que depois do café da manhã era pra eu ter ido pra ginástica, mas eu não fui. Eu fui produzir conteúdo, porque eu também queria passar mais informações. Eu já tava com a ideia, eu não sei se vocês viram um post que eu fiz sobre o checklist da quarentena. Eu já tava com essa ideia há alguns dias e eu não tinha conseguido colocar em prática, e então eu parei pra sentar, pra escrever, pra fazer, pra gerar aquele conteúdo. Aí depois já tava na hora de fazer almoço, já tava na hora de lavar roupa, já tava... E quando eu vi, eu já tava na hora dos atendimentos e comecei a trabalhar e tudo mais, e quando eu vi já eram 8 horas da noite. Eu confesso que eu pensei, cara, vou pra live? Vou ou não vou? Será que vale a pena? Eu tô tão cansada, eu tenho que fazer ginástica ainda, eu não consegui mudar a roupa, eu tô com a mesma roupa desde 7 horas da manhã. Eu tô louca pra tomar banho. Mas aí eu pensei o seguinte, cara, quando eu vou fazer essa live, ela não é por mim. Não é pra mim que eu faço essas lives. Eu faço essa live pra ajudar outras pessoas. Se de todo mundo que assistir essa live, se do tempo que eu disponibilizar, tiver uma pessoa que consiga ter um dia um pouquinho melhor, pra mim já valeu a pena. Então, eu resolvi manter o horário da live, vir aqui e conversar com vocês. E a minha ideia é acabar a live e ir fazer pelo menos 15 minutos de exercício físico pra falar que hoje eu fiz exercício físico. Depois eu conto pra vocês se eu fiz ou se eu não fiz mesmo. Mas a minha ideia, eu estou me propondo a isso. E por que eu tô falando isso com vocês? Porque eu não sou perfeita, tô longe de ser perfeita. Eu também tenho minhas dúvidas, eu também tenho meus medos, eu também tenho as minhas angústias. O que talvez me diferencie é que eu tenho ferramentas para lidar com isso. Eu tenho formas e mecanismos de lidar com isso.
Depois eu vou treinar, Dani. Vou postar lá no grupo do Jeff. Gente, o Jeff, depois eu marco aqui o perfil deles, que tem um desafio gratuito que tá sendo maravilhoso nessa época de quarentena. Vai me cobrar, né? Tá bom. Dani Coach agora. Isso que dá, sabe? Você vê como a gente inverte os papéis de vez em quando? Eu amo. Mas é isso, a gente, eu acho que o que me diferencia talvez seja a quantidade de ferramentas e de instrumentos que eu tenho. Quando você tá num nível além do que você tava antes, você não precisa estar num nível maior do que o de ninguém, mas da sua própria evolução. À medida que você vai caminhando na sua própria curva de evolução, não significa que você não vai ter sentimentos ruins, não significa que você não vai tropeçar no meio da jornada. A única coisa que significa é que, porque você já mudou de nível, você consegue se restaurar mais rápido. Você tropeça? Tropeça, mas você levanta mais rápido. Você tropeça menos do que tropeçaria antes, mas tropeça ainda. E quando tropeça, levanta mais rápido. Você tem sentimentos negativos também? Sim, mas você consegue lidar melhor com eles e você não delega a culpa, você se responsabiliza pelos seus próprios sentimentos. Você sabe que na pior das hipóteses foi você que criou qualquer expectativa sobre qualquer situação e essa expectativa foi frustrada. A culpa não é de mais ninguém, a não ser sua mesmo. Culpa não, mas responsabilidade. Então, o que eu tenho são essas ferramentas e esses instrumentos. E são exatamente essas ferramentas e esses instrumentos que eu quero compartilhar com vocês, tá? Longe de ser uma fórmula mágica que vai gerar resultado igual para todo mundo. Não, vai gerar resultado para quem conseguir absorver o que a gente está falando aqui e colocar no seu dia a dia, colocar na sua prática. E perceber que com algumas coisas você se dá bem, você se adapta e você consegue avançar. E com outras talvez você não se identifique tanto, não faça tanto sentido assim pra você, tá? Então, a primeira de todas as recomendações que eu tenho pra você é: não se deixe dominar pelo estresse. O estresse tá aqui, batendo na porta. Você confinado em casa, leão na jaula, aquela coisa que você precisa se movimentar, você já não tá mais aguentando ficar naquele seu espaço. É difícil, é complicado, mas crie mecanismos de lidar com isso. O estresse, ele não te coloca em movimento de forma positiva, tá? Muita gente acha que por ter uma vida estressada, por ter uma vida sob pressão, por se cobrar demais, consegue melhores resultados. Mas não. Você consegue os resultados que você tem apesar do seu nível de estresse e apesar do seu nível de cobrança com você mesmo. Não é isso que te gera resultado. O estresse, ele te gera angústia, ele te gera medo, ele te gera pânico, ele te gera ansiedade, ele te gera uma tomada de decisão baseada no medo, que é a pior tomada de decisão que você pode ter, é uma decisão baseada no medo. O estresse, ele coloca você, o estresse, todos esses sentimentos associados ao estresse, ele coloca você em contato muito intrínseco com o seu problema. Ele pega aquele problema e coloca no foco, no auge para você. E aí você olha para aquele problema e acha que aquele problema representa o mundo. E é muito difícil você lidar com um problema que representa o mundo. Se você conseguir dar um passo atrás e sair dessa zona de estresse, olhar para isso com um pouquinho mais de especificidade, como é que você sai desse estresse? Sai do generalismo e começa a especificar qual é realmente o problema. Isso é uma coisa muito importante. Existem pensamentos autossabotadores, que são pensamentos que fazem com que a gente tenha comportamentos e atitudes que não nos fazem bem. Não são intencionais, obviamente, porque ninguém acorda querendo se dar mal, não é isso. Mas são formas de pensar que já estão no nosso piloto automático, que conectam a gente muito mais com o problema do que com a solução. E essa forma de pensar, ela geralmente está muito associada ao generalismo.
tá tudo muito errado, nada tá dando certo, todo mundo tá fazendo assim, ninguém tá fazendo assado, e você começa a generalizar. Palavras generalistas como tudo, todos, ninguém, sempre, nunca, sai. Foge disso, tira isso do seu vocabulário. Começa a trazer exemplos tangíveis e, de preferência, busque um contra-exemplo. Se você acha que todo mundo tá muito estressado por causa disso, assim, assim, assado, busca pelo menos uma pessoa que não esteja, porque aí ele quebra o seu argumento. Isso faz com que você veja nessa pessoa a possibilidade de uma solução. Se todo mundo tá fazendo de uma forma e essa pessoa tá fazendo diferente e o resultado dessa pessoa é melhor do que o das outras, o que ela tá fazendo de diferente? Como é que eu posso trazer isso pra minha realidade? Entendeu? Então é muito importante você não se deixar dominar pelo estresse. E uma das formas de você blindar esse estresse é você sair um pouco do generalismo e ir um pouquinho mais pro específico, tá? Uma outra forma, eu não tô aqui pra falar pra você pagar de alienado de forma nenhuma, tá bom? O que existe é real, a gente precisa se informar sim, a gente precisa saber dos números sim, beleza. Mas a gente não precisa ficar aficionado assistindo noticiário o dia inteiro e contabilizando o dia inteiro o que tá acontecendo no mundo. Isso não vai ajudar. Ficar nas redes sociais só vendo informação sobre coronavírus, sobre Covid, sobre o presidente, sobre como é que tá na Itália, como é que tá na Espanha, como é que tá... O que isso traz de valor pra você, minha gente? Não traz. Isso só gera mais medo, mais angústia, mais ansiedade e te deixa focado no problema. O problema é real. A gente já reconheceu que esse problema existe? Beleza. Como é que a gente faz para não deixar se envolver única e exclusivamente pelo problema? A primeira coisa que você pode fazer é filtrar os noticiários. Escolhe um para você assistir. Vai lá e escolhe. Não, tem esse daqui que eu gosto da forma como ele fala, ele faz um resumo geral do que tá. Acompanhe o processo, já tá mais do que suficiente. Você não precisa ficar 24 horas por dia ligada nos noticiários. Isso não é pagar de alienado. Você está se informando, mas você está se informando numa dose que ainda é saudável para você, tá? Então a primeira coisa que você pode fazer é filtrar as informações que chegam para você. A segunda coisa que você pode fazer também é perceber que existem categorias diferenciadas de nível de atuação. Reconheça o que você pode fazer para resolver o problema. Eu reconheço que para ajudar nessa situação, o melhor que eu faço é ficar em casa, abrir mão dos serviços que eu gostaria de ter no dia a dia, como uma ajudante para me ajudar a arrumar casa e passar minha roupa e tudo mais. Eu tive que abrir mão disso, alguém para cozinhar e tudo, eu tive que abrir mão disso, sou eu que tô tendo que me virar nos 30, abrir mão de várias coisas e realmente respeitar o isolamento social. E uma outra coisa que eu podia fazer para ajudar é compartilhar informação, que é o que eu tô fazendo aqui com vocês. Eu percebo que isso é a minha forma de contribuir. Eu não tenho como descobrir a cura para o coronavírus. Nem de sorte. É capaz de eu dar sorte de descobrir e não saber nem que descobrir. Tamanha é a minha ignorância. Para cair agora, consegui. Tamanha é a minha ignorância na área médica, tá? Então, não adianta eu querer dar mais do que eu tenho. Eu só posso dar o que eu tenho. E o que eu tenho? Eu tenho ferramentas, eu tenho instrumentos, eu tenho conhecimento, eu tenho amor, eu tenho carinho, eu tenho paciência para algumas coisas, para outras nem tanto. Reconheçamos isso também. Eu tenho vontade. E isso tudo eu posso dar, eu posso compartilhar. Essa é a minha forma de contribuir pro mundo nesse momento.
Existe uma outra forma que eu posso contribuir? Sim, mas é uma forma indireta, que é a forma da influência. Então, vamos lá, a gente tem um nível que é aquele nível em que você faz e o resultado é imediato. O meu resultado imediato é, eu fico em casa, minha família fica em casa, quem tá fica, quem não tá também não entra, né? Como é que é aquela história? Quem tá dentro não sai, quem tá fora não entra, sei lá, tem uma palhaçada assim. E dispensar os serviços de pessoas que viriam na minha casa, dentro do possível. Tá feito. Posso compartilhar o conhecimento que eu tenho. Beleza, também tá feito. Além disso, eu ainda não consegui pensar em nenhuma outra forma de contribuição. Mas eu tenho uma forma de influenciar. Como é que eu influencio? Quando eu converso com vocês, de alguma forma, eu posso estar te influenciando na sua forma de pensar e fazer com que você propague também coisas positivas, que você faça melhores escolhas. Se você ainda tá na dúvida se você fica em casa ou se você não fica em casa, de repente hoje eu estou te influenciando a tomar uma decisão. Com a minha família, com certeza eu influenciei. Com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha cunhada, com as minhas cunhadas por parte do meu marido. Também influenciei. A forma que eu tenho de me comunicar, de alguma forma, influencia a tomada de decisão de outras pessoas. Mas influenciar. A minha mãe tem 69 anos. Nem tá aqui. Gente, cadê minha mãe? Vou ligar pra minha mãe. Minha mãe assiste tudo que é live. Mas a minha mãe tem 69 anos. E agora ela tá direitinho em casa. Mas no início ela tava resistente. Ela tava achando que era um exagero, que não sei o que. Gente, ela é super lúcida, ela é capaz, ela mora sozinha, ela é capaz de tomar suas próprias decisões, né? Os 69, 70 anos de hoje em dia é diferente. A minha mãe, em janeiro, tava na Disney comigo e ela foi muito mais montanha-russa do que eu, pra você ter noção. De repente ela nem é tão lúcida assim, né? Eu tô achando que é. E isso aí já tá falando que nem tanto, Débora, presta atenção. Mas enfim, não, brincadeira. Ela é sim, tá, entendeu? Passou lá 2 semanas comigo na Disney. Ela é super capaz de tomar as próprias decisões. Tava super resistente a ficar em casa. O que eu posso fazer? Eu posso influenciar, eu posso conversar, eu posso trocar ideia. Mas o poder de decisão é dela. E se ela tomar uma decisão diferente da que eu acho correta, eu não posso fazer nada. Eu não posso nem ficar chateada. Eu sei que eu fiz o meu melhor. E isso pra mim vai ter que ser suficiente. Eu fiz o meu melhor. Eu conversei, eu mostrei dados, eu trouxe argumentos. Mas a escolha, no fim das contas, é dela. E vou te falar, amo a minha mãe, admiro demais, mas nem sempre eu concordo com ela. Agora ela tá em casa, estamos alinhadas, estamos na mesma página, tá tudo certinho. Mas nem sempre eu concordo com ela. E eu tenho que respeitar, que a decisão é dela. E isso vale pro meu marido. Pros meus filhos ainda não, porque 14 e 16 anos, quem manda aqui sou eu, vai fazer do jeito que eu tô mandando, sim, acabou. Simples, dessa forma. Nem sempre é tão fácil, mas é assim que funciona, né? Então, como é que a gente pode, voltando aqui, como é que a gente pode não se deixar dominar pelo estresse? Cuida das informações que chegam para você, sai do generalismo, filtra um pouco os noticiários e entenda o seu nível de atuação. O quanto que você realmente tem poder de atuar, o quanto você tem poder de influenciar e o quanto você não tem poder de nada, o quanto você precisa sentar e esperar para ver o que acontece. É isso, gente. Não dá para fazer mais do que isso. Eu tive uma chefe há muitos anos atrás, Lúcia Helena. Nossa, ela é uma chefe muito querida. E ela falava uma coisa muito legal, que ela falava assim, não adianta você se preocupar com o que tá acontecendo, com o que tá no seu colo. Gente, eu tô falando de 2000 e, sei lá, 1900 não, mas já era 2000 e blau, 2002, 2003. Tá? Só pra você, não tinha pandemia, não tinha nada, mas tem um projeto muito grande, eu tô estressada porque eu não sei como é que eu vou lidar com esse projeto. Ela vinha com aquele jeitinho fofo dela, ela é toda pequenininha, sabe? E ela vinha assim, pequenininha, mas forte pra caramba, aquela mulher. Débora, não adianta você se preocupar.
Se tiver solução, a gente vai encontrar a solução. E se não tiver solução, paciência, não tem solução. Não adianta se descabelar, não adianta chorar, não adianta ficar entregue na cama, querendo saber... chegou o panelaço agora. Não adianta nada disso, vai ajudar. Então, se tiver solução, a gente vai encontrar solução. Se não tiver solução, solucionado está também, porque não tem solução. E isso vale agora também, sabe? Eu tô vendo muita gente, inclusive amigas minhas próximas, que estão tendo as suas próprias capacidades limitadas. Eu tenho uma amiga que ela tá num nível de depressão por tudo que tá acontecendo, que ela não tá em condições de cuidar dos filhos. Tá nesse nível, o problema dela tá brabo. E quando eu pergunto pra ela o que realmente tá incomodando ela, é muito generalista. É essa pandemia, é esse panelaço, é esse presidente. Cara, o que você pode fazer por isso? Eu não posso fazer nada, isso me deixa angustiada. Gente, se liberta disso. Se liberta disso de verdade, porque isso não gera resultado. Isso não gera movimento. Isso não vai fazer você chegar em lugar nenhum. Muito pelo contrário. Vai te afastar de qualquer possível solução que possa ter. Então, se blinde, se fortaleça, reconheça o seu poder de atuação e haja nesse poder de atuação, tá? Beleza, falei das coisas que a gente precisa evitar e como que a gente evita. Agora eu vou falar das coisas boas, que é como é que a gente se fortalece. Adoro falar dessas coisas, gente. Agora eu vou começar a falar sobre o que eu gosto. Até agora eu tava falando sobre o que eu tinha que falar. E agora eu vou falar sobre o que eu gosto de falar. Tá? A live tá dividida em o que a Débora tem que falar e o que a Débora gosta de falar. Beleza, agora eu vou começar a parte que eu gosto de falar. A gente se fortalece. Eu gosto muito da palavra nutrição. E nutrição num sentido mais amplo dessa palavra. Nutrir o nosso corpo físico, sim, por meio de alimentação saudável, por meio de uma hidratação saudável, mas a nutrição também dos nossos pensamentos, da forma como a gente pensa. Não é bancar o alienado, beleza? A gente já passou dessa fase, né? Não tô falando pra ninguém bancar o alienado. Mas nutrir, sim, pensamentos que te ajudem a alcançar a solução. Como é que a gente pode se nutrir nesse momento? Primeira coisa, alimentação. É o mais básico, né? Quando a gente fala de nutrição, gente, olha o cabelo da pessoa, tá muito doido, né? É assim mesmo. Dormi com ele molhado ontem e acordou assim, parece um envelope, só vai resolver mais tarde. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente pensa quando fala de nutrição é a alimentação. Nesse momento que a gente tá em casa, primeiro que dá mais fome. Vocês estão nessa também? Ou só eu? Gente, eu tô sentindo muita fome. Isso porque eu já trabalho de home office há muito tempo. Mas meus filhos e meu marido ficando em casa também, é um tal de bolo, brigadeiro, lasanha, macarrão, pizza, hambúrguer. É só gordice. Gente, é só gordice. Tem uma quantidade enorme de biscoito no armário, coisa que não costuma ter nunca compro essas bodegas. Enfim, tá dando uma fome sinistra. Então a gente precisa tirar força e sei lá eu de onde para cuidar um pouquinho mais da alimentação. Por quê? O custo de uma alimentação toda errada, no meu caso, é voltar a engordar, coisa que, meu amigo, nunca mais na vida você vai me ver gordo, tá? Ou você me conheceu há um ano atrás, ou você vai achar que eu fui magra a vida inteira. É isso, tá? Ex-obeso tem disso. Abracei a magreza, tô toda trabalhada na magreza e acabou. Não vou engordar de novo. Então, não vou. Mas se você nunca teve problema com peso e não precisa ser tão radical quanto eu, de qualquer forma, você precisa cuidar do que você coloca pra dentro. Dani, eu tô comendo menos e mais regrada ainda. Talvez porque o marido tá trabalhando fora ainda. Pode ser. Aqui em casa, gente, meu marido é uma formiga, né? E 2 filhos adolescentes. Ai, cada coisa que entra aqui em casa, vocês não têm noção. Não vou falar que eu não tô escorregando, a Érica aí também. Não vou falar que eu não tô escorregando na alimentação, não. Tô. Mas
puxa, comi um brigadeiro, então mete uma salada pra dentro e vai fazendo sei o que, tira o carboidrato. Então, eu tô sentindo mais fome, mas eu tô matando a minha fome com coisas que realmente importam. Mais fruta, mais verdura, mais legume, mais coisa saudável. Porque aí quando eu for comer besteira, tem menos espaço também, tá? Então, cuidar da alimentação é muito importante. Não vai entrar na onda de comer só, sei lá, congelados da Sadia ou macarrão com carne moída. É uma delícia, eu pelo menos adoro. Mas não dá, a gente não pode cair nessa besteira. A gente precisa continuar cuidando da nossa alimentação, mesmo nesses momentos. Débora, mas como é que a gente faz para manter as compras? Gente, supermercado tá aí para isso, né? A gente precisa fazer compras. E aí a gente faz uma listinha aí de compras a gente precisa ter opção. Já que a gente tá com mais fome, ó, Barimetas aqui vai ser ótima para falar sobre isso. Já que a gente tá com mais fome, coloca mais coisa saudável no armário, coloca, sei lá, aquelas cenouras baby, coloca mais legume. Fome a gente mata com comida saudável. O que vem além disso não é fome, é gula, é vontade de comer, é tédio. E aí a gente precisa saber separar. Lembra lá da música do Titãs? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? É isso, coloca essa música e vai entender. Você tem fome de quê? Vai lá, faz a jantinha e depois tira uma foto pra me mandar, hein, Dani? Mas não desliga aqui não, quero você junto. Eu adoro seus comentários. Mas é isso, sabe? Do que você tem fome? A fome a gente mata com salada, com proteína, com comida saudável. O que vem além disso é a vontade de comer. E, cara, a gente já tá tão desconfortável agora que tá com vontade de comer? Porra, vai lá e come. Mas não chuta o balde, entendeu? Não entra no já que. Não, no já que nada. Come lá o que vai fazer bem pra você, tá? Então, comer bem. Por que comer bem é importante? Sistema imunológico, a gente mantém os nossos nutrientes, a gente mantém a nossa saúde, a gente mantém o nosso peso, a gente mantém blá, blá, blá. Eu não sou nutricionista, eu não vou entrar nessa onda, mas, bomba, já deu pra sacar que não dá pra viver de biscoito bom e batata frita nessa vida, né? Pelo amor de Deus. A segunda coisa que a gente precisa fazer, e essa daqui também é muito importante, é se hidratar. Inclusive, vou aproveitar que eu falei, ó, a garrafinha. Gente, teve uma explosão lá embaixo agora. Vocês ouviram? Deu maior barulhão, tava no panelaço e de repente... Enfim, se hidratar. Gente, se hidratar é muito importante. Eu não sei onde é que você mora. Não sei se na sua região tá calor, tá frio. Como você pode ver, pra mim, tá meio que mais ou menos. Às vezes eu tiro, às vezes eu coloco. Eu nem sei se eu tô com calor, se eu tô com frio, mas a gente esquece de beber água. Quando a gente tá em casa, muita gente esquece de beber água. E às vezes a gente tá com sede, mas a gente acha que é fome. Aí a gente tá com sede e vai lá e come. E aí o que acontece? A gente continua com sede. E aí a gente continua com sede e continua achando que é fome. Aí vai lá e come de novo. Tudo errado, né? Então, mantenha a sua garrafinha. Pode ser de água, pode ser de suco, pode ser de chá, pode ser de coisa saudável. Pelo amor de Deus, que não seja uma garrafinha de refrigerante. E se for uma garrafinha de champanhe, que você espere dar o horário que puder, porque eventualmente também pode, mas para cada garrafinha de champanhe, coloca aí uns copinhos de água a mais no seu dia. Mas assim, tirando a brincadeira, mantenha a sua hidratação. Preocupe-se em se manter hidratado. O nosso cérebro, ele é constituído 75% de água. Então, muitas vezes, quando a gente tá com dor de cabeça, é falta de hidratação. Quando a gente já começa a ter dificuldade de focar, de concentrar, de se manter naquela tarefa, às vezes a gente não sabe por quê, é falta de hidratação. Então a hidratação, ela é muito importante, tá? Quanto mais água você puder beber, melhor. Existe uma conta aí que você procura no Google, que a nutricionista já me falou, e óbvio que eu já esqueci, de quanto você pesa pra saber quantos de água você tem que beber. Na dúvida, bebe 2 litros de água que tá valendo, já é coisa pra caramba. E é isso, então,
Crie o hábito de ter sempre uma garrafinha. Ela tá cheia porque antes da live eu enchi ela. Mas cria o hábito de ter a garrafinha perto de você. Até essa aí também. Ressaca é falta de água no copo. É isso aí. Então, assim, mantenha. Quando você bebe água e você tá bem hidratado, você tem melhor processamento do seu cérebro, porque é 75% água, isso não sou eu que tô inventando, tá? Tem dados pra isso. Você toma melhores decisões, você não sente dor de cabeça, então você se torna mais produtivo, você se torna mais criativo, você se torna mais inteligente. Água é tudo de bom, gente. Água é tudo de bom. Então, comer e beber, a gente tá falando de nutrir o corpo. Aí tem uma outra coisa aqui que é muito importante também e que neste momento, exatamente neste momento, eu sei que tem muita gente abrindo mão, que é dormir bem. Ter uma boa noite de sono. Eu não vou defender aqui quantas horas você precisa dormir, se são 5, 6, 7, 8. Eu já li que você tem que dormir no mínimo 6 horas, mas eu já li que tem gente que dorme 4 horas. Enfim, eu não vou entrar nessa discussão. Dormir bem, seja lá o que isso signifique pra você, porque às vezes não é sobre a quantidade de horas que você dorme, mas é sobre a qualidade dessas horas dormidas, tá? É você realmente dormir bem. Eu tô usando um aplicativo chamado Pillow, igual o travesseiro em inglês, tá? Pillow. Maravilhoso se você tiver relógio de... Qual o nome disso, gente? Relógio inteligente, smartwatch. O meu é da Apple, mas pode ser qualquer marca. É muito legal, porque ele vê seu batimento cardíaco ao longo da noite, ele vê a qualidade do seu sono, ele vê quanto tempo você ficou em cada fase do sono, e aí no final ele mostra os seus ciclos diversos, né? Que você tem ciclos, a cada meia hora você passa por um ciclo inteiro de sono, que é o sono leve, o REM, o profundo, enfim, não sei lá quais são todas as fases. Então esse aplicativo é bem legal para você medir a qualidade do seu sono. E você vai perceber que o sono, o dormir bem, claro que tem uma função de descanso, né? Você descansa, igual o computador, você de vez em quando não precisa desligar para reiniciar o seu computador, porque senão ele para de funcionar. O seu cérebro também, você precisa desligar o seu computador, o seu cérebro. Ei, Lu, tudo bem? Ih, Cristiano aí, que legal! Você precisa ser capaz de desligar o seu cérebro, de dormir e descansar, para que no dia seguinte o seu cérebro esteja com a capacidade máxima. Se você for acumulando déficit de sono, horas mal dormidas, e quem é mãe ou pai de recém-nascido sabe muito bem como é que é isso, você começa a ter horas mal dormidas, cara, tem uma hora que o seu corpo sucumbe, ele vem cobrar a conta. Não existe essa história de você não dormir e achar que tá tudo bem. Em algum momento seu corpo vai cobrar essa conta. Então, ele tem uma necessidade sim de desligar para descansar. Além disso, Cris, saudade de você. Além disso, na hora que você tá dormindo, o seu cérebro, ele regula vários hormônios que a gente tem. Então, se você não dá pro seu cérebro o tempo que ele precisa para regular esses hormônios, depois você tá toda desregulada, tendo problemas em várias áreas da vida, tomando mais remédio, quando de repente o que você precisava era dormir bem. Gente, essa luz aqui tá esquisita, né? Parece que eu tô com hepatite, de tão amarela que ela tá me deixando. Muito esquisito. Então, a qualidade do seu sono, ela vai ter uma função fisiológica muito grande, porque ela vai equilibrar essas questões hormonais que vão impactar diretamente a sua saúde. Ela tem também essa questão de sono, eu não sei vocês, mas eu com sono, eu sou o demo, tá? Meus filhos já sabem, meu marido já sabe, quando eu tô com sono, não chega perto. Quando eu tô com sono, eu fico com um mau humor da onça. O humor vai lá no pé sei lá, da onde. Eu fico com mais fome, me dá mais fome, e eu faço péssimas escolhas quando eu tô com sono. Geralmente são escolhas que eu vou me arrepender depois.
E isso eu percebi na minha vida, tá? Isso é real. Mas eu sei que isso acontece na vida de várias pessoas também, que não é só na minha vida. Então, se você tá num momento que você precisa tomar boas decisões, se você precisa fazer boas escolhas, e desculpa, todo dia é dia, todo nosso dia é composto por uma sequência de tomadas de decisões e escolhas que a gente faz em relação a tudo nessa vida. Desde a alimentação até como é que você escreve, como é que você manda um e-mail, como é que você manda uma resposta, tudo. Se vai atender, se não vai atender, se vai flexibilizar, se não vai flexibilizar. Tudo é questão de escolha que a gente faz ao longo do nosso dia. E a qualidade do seu sono pode influenciar, vai influenciar sim o seu processo de tomada de decisão. E uma outra coisa que o sono influencia muito também, talvez por causa do humor, talvez por causa dos hormônios, mas é a forma como você se comunica com os outros. Quando você tá com sono, você se torna menos tolerante, você se torna menos paciente, você se torna menos ouvinte e mais falante, quando na verdade, nesse momento que a gente precisa é de mais empatia, então a gente precisa de pessoas que estejam dispostas sim a ouvir mais o outro. Então, a forma, eu não sei se vocês conhecem a metodologia da comunicação não violenta, mas ela é muito legal para falar sobre empatia. A forma como a gente coloca as nossas ideias pode ser mais ou menos violenta. E quanto menos sono você tiver no seu dia a dia, provavelmente mais violência vai ter na sua linguagem, na sua comunicação. E isso é muito ruim, tá? Por milhões de razões. Então, ó, a gente já falou sobre alimentação, a gente já falou sobre hidratação, a gente já falou sobre dormir bem. O que vem agora? Um beijo pra quem adivinhar o que vem agora. Agora vem a parte de atividade física. Sim, atividade física nesse momento para você cuidar da sua saúde mental é fundamental. A atividade física, ela ativa vários hormônios que são saudáveis, por exemplo, a endorfina, que é reconhecidamente, acho que eu falei certo, é um dos hormônios da felicidade. Então, é importante você ter isso. E a atividade física, ela gera uma sensação de alívio, de bem-estar. Dani, um beijo pra você que acertou exercícios e atividade física. Falei que valia um brinde de beijo. E vai te ajudar também no sistema imunológico. Ah, Débora, mas eu já não fazia atividade física antes, vou começar a fazer agora? Tem duas formas da gente olhar pra isso. Pô, se você não fazia antes, agora é um ótimo momento pra você começar a fazer, né? Porque tempo você tem. No mínimo o tempo que você antes gastava indo e voltando do seu escritório, que você agora não precisa mais ir nem voltar. Então, esse tempo, no mínimo esse tempo, você tem. Ei, Carla, tudo bom? No mínimo esse tempo. Então, se você não fazia antes, agora você pode fazer. Mas olha só que interessante. Antes dessa história de isolamento social, você no mínimo se locomovia mais do que você se locomove hoje. Nem que fosse para sair da sua casa, pegar o elevador, descer de elevador e andar na garagem até chegar no seu carro, para você dirigir o seu carro até o seu escritório, andar de novo da vaga do seu escritório até a sua mesa de trabalho. E aí depois você andava da sua mesa de trabalho pelo escritório, você andava, porque vai lá, fala com um, volta, fala com outro, pega um documento ali, aí chega a hora do almoço, aí tem gente que 11h55 já tá de pé, tá lá na baia do outro querendo almoçar e tá lá de pé, e aí, né? E aí depois vai, anda de novo até o elevador, que anda de novo até o restaurante. Isso acabou! Percebe quantos passos você dava no dia que você não dá mais? Então, se você já era sedentário antes de começar essa fase de isolamento social, hoje você é ainda mais sedentário. E aí você corre o risco de voltar para o escritório com problemas que você não tinha antes. Não que você tenha se tornado sedentário, mas é porque, você agora está mais sedentário ainda do que antes. Então, meu amigo e minha amiga,
essa parte de atividade física, ela é fundamental, porque queira ou não queira, na pior das hipóteses, antes você se exercitava minimamente mais do que agora. Você tem que, a sua missão, tô nem aí se você quer missão, se você não quer missão, eu vou passar a missão. A sua missão é se exercitar, no mínimo, o tanto quanto você se exercitava antes. Sei lá, faz 10 minutos de polichinelo na varanda, faz 20 agachamentos no chuveiro enquanto toma banho. Ó, a Dani tá dando aqui ajuda, ó, faz a faxina em casa, baita exercício, pode ser também, dá pra fazer em família, ótimo. Entendeu? Vai, ó, lava a janela é ótimo pro... Qual esse... O tríceps, não sei o nome do músculo, gente. O tríceps, você vai lá, limpa a janela, tá de boa, entendeu? Aí você quer varrer, é bom pra cintura, você vai rebolando. Enfim, eu não sei o que você vai fazer, tá? Mas você precisa se comprometer em fazer alguma coisa. A verdade é essa. Porque se você não fazia nada antes, você precisa fazer alguma coisa agora. Ei, Ney, tudo bem? Boa noite. Aí, dos outros que eu anotei aqui, tô olhando aqui a minha cola. Ah, tem mais um aqui que é muito interessante. É nutrir os seus pensamentos também. Então, assim, de coisas positivas, a gente já falou de comunicação, de alimentação, de hidratação, do sono, de atividade física. E aí, a última nutrição que tem aqui é dos pensamentos. Cuidado com o que você fala pra você, tá? Não só se blindar um pouco dos noticiários e de todas as notícias, não é bancar o alienado, mas é entender qual é a dose certa e necessária de informação nesse momento, respeitando o seu poder de atuação, o seu poder de influência, respeitando o ritmo que você tá agora, mas nutrir também os seus pensamentos. O que significa nutrir esses pensamentos? Se você fala assim, meu Deus do céu, a vida tá enlouquecida, não vou dar conta de nada, tem filho, tem marido, tem casa, tem trabalho, tem isso, nossa, eu não tô conseguindo ser tão produtiva. Isso você tá drenando toda a sua energia, isso é uma forma de desnutrir os seus pensamentos. O desafio tá aqui, ele existe. Em vez de você pensar o quanto ele é difícil, você pode começar a pensar o que eu realmente quero fazer hoje que vai fazer com que seja um bom dia. Como é que eu cuido para sair do isso é difícil para eu vou conseguir fazer? Uma coisa que desnutre os nossos pensamentos também é a cobrança que a gente tem. Gente, para de achar que você vai dar conta de tudo, porque eu já vou aqui te falar, ó, alerta de spoiler. Tô falando isso pra vocês todos os dias, né? Você não precisa e vai dar tudo andando por aqui. O que realista que cabe dentro do tudo, você quer fazer. O que realmente importa. O que é prioridade nesse momento? Elege aí 3 prioridades e dá o seu melhor. Então, em vez de pensar que isso é muito difícil, pensa, eu vou dar o meu melhor. E o que eu consegui hoje, eu sei que foi o melhor que eu consegui hoje. Amanhã, se eu conseguir, eu faço melhor. Por exemplo, a minha meta é conseguir fazer atividade física quando eu acordo. Está aqui a prova de que eu não fiz ainda. Cara, eu fiz o meu melhor. Naquele momento, eu fiz outras escolhas. O meu melhor hoje vai ser ir malhar às 9h30 da noite. E tá tudo bem. De repente eu não vou fazer tanto tempo quanto eu faria. Vou fazer só 15 minutos. E hoje vai ser tudo bem. Eu não vou ficar me lamentando porque eu não fiz. Eu não vou ficar me lamentando porque a roupa lavada... Gente, eu vou tirar uma... Não vou não, porque... Enfim, não sei se eu vou ou se eu não vou. O meu sofá virou um armário. A verdade é essa. Quem se reconhece com isso? Tô lavando roupa. Aí eu tiro a roupa seca e coloco aonde? Em cima do sofá. Por quê? Porque tem um monte de roupa que é pequena que tudo bem, você tira lá, guarda, não tem que passar nem nada. Mas tem uma quantidade de roupa enorme pra passar, gente. E você quer me tirar do sério e me colocar pra passar roupa? Não sei passar roupa, não gosto de passar roupa. Então meu sofá virou um armário, eu estou considerando se algum dia aquelas roupas serão guardadas, se não serão guardadas. E isso em outros momentos já me incomodou demais, porque eu gosto da minha casa arrumada. Eu amo a minha casa arrumada, eu adoro, eu gosto da minha casa. E isso nesse momento de isolamento social é muito bom, né? Porque pelo menos eu tô confinada num lugar que eu gosto. Imagina se eu detestasse minha casa, que merda.
Não pode falar palavrão aqui, né? Desculpa. Mas imagina, cara, se eu estivesse num lugar que eu acho feio, não, cara, que bom que eu gosto da minha casa. Mas eu nunca aceitaria que o meu sofá virasse um armário por... Já tem uns 10 dias que ele tá dessa forma. Nunca. Mas hoje eu vejo que eu tenho outras prioridades. Não é só que eu não gosto de passar roupa, mas gerar conteúdo pra vocês é mais importante do que passar roupa. Cuidar da escolaridade dos meus filhos fazendo atividade online, que pra eles é uma novidade, tem a escola, tem o inglês, não sei o que, é mais importante do que guardar a roupa. A roupa tá lavada, tá limpa, tá lá, não vai sair mesmo, então usa amassada mesmo, tá tudo bem. Entendeu? Isso é a gente repensar as nossas prioridades. Num outro momento, isso seria inconcebível pra mim. Mas hoje, é o que dá pra fazer, cara. Minha prioridade é que a roupa esteja limpa. Passada é opcional. Entendeu? Isso é a gente fazer escolhas. Então, aqui estão os elementos de nutrição pra gente conseguir realmente superar essa fase, né? Passar por esse momento que a gente tá passando agora. Ei, Valesca! Tudo bem? Quanto tempo que a gente não se vê? Bom ver você aqui. Então vamos lá, vamos fazer um wrap-up só pra gente conseguir encerrar nossa live hoje com chave de ouro. Hoje a gente falou sobre saúde mental. Por que eu tô falando sobre saúde mental? Porque eu reconheço que a gente tá passando por um momento muito difícil e eu escolhi pra mim fazer o que eu puder pra ajudar vocês. Dentro de casa não precisa estar passada não. Pois é, não precisa, né, Dani? Mas podia estar pelo menos dentro do armário, né? Nem dentro do armário tá. A roupa que tem que ser passada está amassada em cima do sofá. Uma montanhazinha. São 2 sacolas, na verdade. Pois eu vou tirar uma foto disso e vou ver se eu tomo coragem pra postar ou não. Mas vamos fazer aqui o nosso resumão. Eu escolhi pra mim ajudar da forma que eu puder você a passar por esse momento de isolamento social. Esse momento de isolamento social, ele é sim ruim, mas ele também pode trazer muitas coisas boas. Dentre as coisas boas é o tempo que você tem para cuidar de você e para cuidar mais da sua carreira, tá? A gente pode olhar esse momento como ele é. Gente, eu não vou minimizar. É um momento difícil, sim, é um momento complicado, sim, mas o que a gente pode ter de oportunidade daqui, né? Vamos tentar buscar. Então, a minha forma de contribuir, eu percebi que a minha forma de atuar de forma positiva era contribuindo. E a forma que eu escolhi para contribuir, qual foi? Eu fiz alguns vídeos sobre como é que você pode tirar o melhor proveito do seu home office, exatamente 3 vídeos, como é que você pode tirar melhor proveito do seu home office. Eu fiz um vídeo sobre o Ho'oponopono, que é a minha técnica de meditação preferida e maravilhosa. Então, foram 4 vídeos que eu já liberei, estão lá no canal do YouTube, você pode ir lá e olhar quantas vezes quiser, compartilhar, fazer o que você quiser. Pode assistir. E a outra, só que isso, por mais que seja relevante, ainda não era suficiente. Então, a outra forma vai ter um workshop no dia 8 de abril sobre como é que a gente passa por essa fase. Ai, meu Deus, o Instagram tá falando que falta 1 minuto e meio pra gente acabar a live. Então, eu convido você a correr lá no link da minha bio e se inscreve para esse workshop, que é gratuito. Na verdade, ele não é gratuito, ele custa R$297, mas ele está sendo gratuito neste momento em que a gente vai falar de forma prática sobre saúde mental, saúde física e como é que você se coloca em movimento para fazer o que tem que ser feito. Tá bom? É a minha forma de contribuir com vocês. E até o dia 7 de abril, eu vou estar fazendo live aqui todo dia de semana, às 8 horas da noite, para falar sobre alguma coisa relevante, tá bom? Essa é a minha forma de contribuir com esse momento que você tá passando. Aqui a gente falou sobre várias formas de você já cuidar da sua saúde mental, alimentação, hidratação, nutrir os pensamentos, dormir bem, atividade física, filtrar um pouquinho dos noticiários,
Usa isso como ferramenta para você, já se coloca em prática e no dia 8 eu vou ficar muito feliz se você vier pro workshop comigo. Vai lá, o link tá na bio e eu tô esperando vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Eu fico muito feliz